O aniversário dele era sempre uma ocasião grandiosa. Salão reservado, gente importante, mesa farta, convidados escolhidos a dedo. Tudo impecável, tudo caro, tudo pensado para impressionar. Mas no meio de tanto luxo havia uma figura que destoava. Uma mulher simples, de vestido floral já desbotado, com os cabelos presos de qualquer jeito, e um presente embrulhado em papel comum, segurado com as duas mãos, como se fosse ouro. Era a mãe dele. Dona Elsa tinha atravessado a cidade inteira de ônibus, com o coração batendo acelerado, não por causa da festa, mas pela esperança. Esperança de que naquele dia o filho olhasse para ela como antes, como quando era pequeno e dizia: "Mãe, seu abraço é meu melhor presente." Mas os tempos mudaram, ele mudou, e ela sentia isso até nos silêncios. Mesmo assim, ali estava ela. Chegou tímida, esboçou um sorriso, entregou o presente com mãos trêmulas. Dentro da caixa havia algo que ela mesma fizera com muito carinho. Algo simples, simbólico, mas cheio de memória. Só que, naquele ambiente, não havia espaço para simplicidade. Ela sentiu nos olhares, nos cochichos, na forma como os garçons a evitavam e como a esposa do filho fingiu não vê-la. Era como se aquele embrulho fosse uma ameaça à perfeição da festa. E então, diante de todos, algo aconteceu. Uma reação, um gesto impensado, um instante cruel. E naquele segundo, o que deveria ser só um presente de mãe, virou vergonha. Dona Elsa não disse uma palavra, apenas baixou os olhos, como quem aprende a se calar para não se quebrar ainda mais. Mas ninguém ali sabia que aquele seria o último presente que ela entregaria ao filho, e que dias depois ele estaria de joelhos diante de um caixão, implorando perdão ao silêncio de uma mulher que já não podia mais responder. Dona Elsa era daquelas mulheres que não sabiam descansar. Acordava cedo, dormia tarde, e entre uma coisa e outra vivia para cuidar. Não importava o cansaço, a dor nas costas, o joelho que já rangia quando subia a escada. Nada disso importava, porque ela tinha um motivo para levantar todo dia: o filho. Desde que o marido foi embora, quando o menino tinha só 4 anos, ela entendeu que estava por conta. Não havia rede de apoio. Não havia parente para ajudar. Era só ela e aquele garotinho de olhos vivos e sorriso fácil. Ela não sabia como daria conta, mas sabia que daria. Trabalhou como diarista por mais de 20 anos. Limpava casas, lavava roupas, passava, cozinhava. Às vezes voltava tão cansada que dormia sentada no sofá. Mas mesmo assim, todo dia colocava o prato mais cheio para o filho, e se sobrasse só arroz para ela que fosse. O importante era ele estar bem alimentado. Nunca reclamou, nunca cobrou. Era o tipo de mãe que dizia tudo bem, mesmo quando o coração pedia socorro. O menino cresceu vendo tudo aquilo, vendo o esforço, vendo o amor, e por muitos anos retribuiu com gestos pequenos. Um desenho colado na geladeira, um beijo antes de sair para a escola, um "obrigado, mãe", que vinha do fundo da alma. Mas o tempo tem dessas coisas. Às vezes, ele apaga o que não deveria. E à medida que o menino foi crescendo, estudando em escolas melhores, ganhando destaque, conhecendo outros mundos, foi se afastando do dela. No começo, eram só pequenas coisas. "Não posso ir hoje, mãe." Uma visita mais rápida, um telefonema que não vinha. Depois vieram as mudanças maiores, o tom de voz mais impaciente, a vergonha disfarçada de ocupação, o jeito de tratá-la como alguém de outra realidade que não entendia mais o mundo dele. Quando passou no vestibular de administração, ela chorou de emoção, mas ele parecia mais preocupado com a marca da roupa que vestiria no primeiro dia de aula. Quando conseguiu o primeiro estágio, ela fez bolo. Mas ele só apareceu depois das 10 da noite e comeu em silêncio. A cada conquista, ele parecia se afastar mais do ponto de partida. E ela continuava lá, aplaudindo de longe, amando mesmo sem ser vista. Porque mãe de verdade não deixa de ser mãe, nem quando o filho já não enxerga mais. O aniversário do filho estava chegando.
32 anos. Um homem feito, bem-sucedido, com carro próprio, terno alinhado, escritório bonito e um apartamento de capa de revista. Dona Elsa não sabia o que comprar. Afinal, o que se dá a alguém que já tem tudo? Ela pensou em camisetas, em um perfume, até em um relógio. Mas o preço de qualquer uma dessas coisas era simplesmente impraticável. Sua aposentadoria mal cobria o essencial. E as faxinas que ainda fazia de vez em quando eram só para completar. Não dava para competir com os presentes de luxo que ele costumava receber. Mas ela queria dar algo. Algo dela, que tivesse valor, mesmo que fosse simples. Foi então que teve a ideia. Em uma caixa pequena, forrada com tecido que ela mesma costurou, colocou fotos antigas dele. Fotos de quando era bebê, de quando deu os primeiros passos, da festinha improvisada de 5 anos. Ao lado das fotos, escreveu à mão uma carta. As palavras foram saindo entre lágrimas e sorrisos. Coisas que nunca tinha dito. Coisas que queria que ele soubesse. Que ele ainda era tudo para ela. Que sentia falta dos abraços. Que mesmo distante, ainda o carregava no coração. Que tinha orgulho de quem ele se tornou, mesmo não reconhecendo mais o menino de antes. Fechou a caixa com um laço vermelho, o único que tinha em casa, e guardou no armário, esperando o dia. Ela ligou alguns dias antes, perguntando se poderia passar na casa dele. É só rapidinho, filho. Queria te entregar um presentinho. Ele hesitou. Disse que teria um jantar com colegas de trabalho, que talvez fosse complicado. Mas depois de alguns segundos de silêncio, cedeu. Tá, mãe. Passa lá no começo da noite, mas não demora, tá bom? No grande dia, ela caprichou. Tomou banho mais cedo, prendeu o cabelo com cuidado, passou um batom clarinho, colocou o melhor vestido, aquele floral que usava só em datas especiais, e pegou a caixa com as 2 mãos, como se segurasse um tesouro. Quando chegou ao prédio do filho, o porteiro a reconheceu e abriu o portão com um sorriso gentil. Dona Elsa, que bom ver a senhora. Subiu de elevador com o coração acelerado. Cada andar que subia parecia apertar mais o peito. Não de medo, mas de esperança. De quem sonhava no fundo com um reencontro de almas, mesmo que breve. Ela tocou a campainha e ouviu risos do outro lado. Era a voz dele, a voz de convidados, de gente bem vestida. A festa já tinha começado. E ela estava ali, com um presente nas mãos e o coração exposto no papel. Mal sabia que naquela noite, o que seria quebrado não era só o laço do embrulho. A porta se abriu com um clique rápido. Do outro lado, Henrique, de camisa branca dobrada nos braços, relógio reluzente no pulso, copo de uísque na mão, olhou a mãe por um segundo. Não sorriu. Ah, você veio mesmo, mãe? Dona Elsa forçou um sorriso. Estava nervosa, mas manteve a esperança viva. Só queria te dar um presentinho. Sei que hoje é especial. Henrique deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. O apartamento estava cheio. Homens engravatados, mulheres bem maquiadas, música ambiente e bandejas de petiscos passando. O cheiro de perfume caro e bebida importada dominava o ar. Ela se encolheu diante daquele mundo que não era o seu. Olhou para o filho. Ele não a apresentou a ninguém. Nenhum essa é minha mãe. Nada. Ela estendeu a caixinha com cuidado. Fiz com muito carinho. Só queria te lembrar de umas coisinhas do tempo em que a gente era mais próximo, sabe? Henrique segurou a caixa com uma expressão desconfiada. A fita vermelha chamava a atenção. Alguns convidados olharam, curiosos. Ele soltou uma risada abafada. Abriu a tampa e viu as fotos, os bilhetes, a letra tremida da mãe. Franziu a testa, depois arregalou os olhos, meio constrangido, meio envergonhado por aquilo estar exposto. Que isso, mãe? Você trouxe essas fotos? Aqui, ela tentou explicar com a voz doce. São lembranças, filho, do seu primeiro passo, da festinha que fizemos com pão com carne moída, do... Mãe, isso é ridículo! Ele interrompeu, agora com um tom mais duro. A conversa chamou a atenção. Gente começou a se virar. Um dos amigos dele deu uma risadinha abafada.
Outra sussurrou algo no ouvido da mulher ao lado. Henrique, tomado pelo orgulho ferido, virou o rosto e, com um gesto brusco, empurrou a caixa com o pé. Não foi um chute de raiva. Foi pior. Foi o gesto de quem queria afastar o vexame, como se afastasse um cachorro de rua. A caixinha voou alguns centímetros, bateu no pé de uma cadeira e tombou. As fotos se espalharam no chão. Algumas ficaram viradas, outras expostas. Uma mostrava Henrique ainda criança, abraçado à mãe com um sorriso banguela. Outra, a carta, escancarada, onde ela dizia: "Você sempre será meu maior presente." Silêncio. Dona Elza se abaixou devagar. Juntou uma a uma, sem olhar nos olhos de ninguém. Os dedos tremiam, as pernas também. Henrique tentou disfarçar. "Desculpa, gente. Minha mãe se empolga às vezes. É coisa de gente mais simples." Ela não respondeu. Apenas se levantou, segurando de novo a caixa, agora desfeita, remendada nas pressas do constrangimento. "Parabéns, Henrique." E saiu, sem drama, sem grito, só com o barulho baixo da porta fechando atrás de si. Henrique não foi atrás da mãe, nem naquela noite, nem no dia seguinte. Para ele, a festa seguiu. Bebeu, brindou, gargalhou com os amigos. Se alguém comentou o ocorrido, ele fingiu que não ouviu. E quando ouviu, dizia que ela exagerava, que fazia aquilo de propósito para se colocar como vítima. "Minha mãe é boa, mas tem essas coisas. Drama, melodrama, coisa de gente que vive no passado." Enquanto isso, Dona Elza passava os dias quieta. Colocou a caixa de lembranças de volta na prateleira, mesmo com a tampa quebrada. Ficou olhando para ela por horas, sem tocar. No fundo, ainda esperava um telefonema, um pedido de desculpa, uma mensagem qualquer, mas nada. A vizinha, Dona Neuza, notou o abatimento. "Que foi, Elza? Tá tão calada?" Ela apenas sorriu. "Nada, minha amiga, só saudade. Saudade do que nunca mais volta." Henrique também não apareceu no domingo como prometera, e Dona Elza, pela primeira vez em anos, não fez o bolo de fubá com erva doce que ele tanto gostava. Ficou sentada na varanda, olhando a rua vazia. O som das crianças brincando ao longe parecia vir de outra vida. Ela não chorava, não mais. A dor já tinha passado da lágrima. Ela só sentia um vazio, um silêncio que não se explicava com palavras. Henrique, por sua vez, só percebeu que havia algo errado muitos dias depois, quando o número dela chamava e não atendia. Mandava mensagem, mas ela visualizava e não respondia. Não como vingança, mas como quem simplesmente não tinha mais forças para recomeçar o mesmo ciclo. "E você? Já viu alguém ser silenciado assim por dentro? Alguém que um dia gritava amor e agora só respira saudade? Comente aqui de onde você está assistindo essa história. Esse tipo de dor, infelizmente, não tem CEP. Acontece em todo lugar." Henrique ainda não sentia culpa. No fundo, achava que ela estava exagerando, que um dia ia passar, que tudo ia voltar ao normal. Mas Dona Elza, pela primeira vez, decidiu não insistir mais, não correr atrás. Parou de mandar mensagem, de perguntar se ele estava bem, de desejar bom dia com figurinhas de sol e flor. E isso doeu mais nele do que qualquer bronca. Sentir que o amor da mãe agora não corria mais atrás. Nas semanas seguintes, Dona Elza adoeceu, mas não contou a ninguém. Fazia seus exames sozinha, pegava ônibus e voltava calada. A tosse persistente, a fadiga, o cansaço constante, tudo ela colocava na conta da idade. É normal, coisa de quem já viveu muito. Mas o coração dela, que um dia bateu acelerado para embalar o filho nos braços, agora batia cada vez mais devagar. Henrique ainda não sabia, nem imaginava o que viria. Mas a caixa, aquela caixa, ainda estava lá, no mesmo lugar, e o tempo corria. Foi numa segunda-feira chuvosa que Dona Elza caiu no banheiro. A vizinha escutou o barulho e correu. "Elza, tá tudo bem?" Ela não respondia. Estava consciente, mas fraca, com os olhos fundos e a respiração rasa. A ambulância chegou rápido, e Dona Neuza, com o coração apertado, foi junto.
Na ficha do hospital, marcaram contato de emergência e perguntaram: tem algum parente? Dona Neuza hesitou, mas passou o número de Henrique. Quando o celular tocou, ele estava no café com amigos. Atendeu sem olhar o número. Henrique, é do Hospital Santa Clara. Sua mãe foi internada com urgência. Pode vir? Ele demorou alguns segundos para entender. Minha mãe? Levantou rápido. Não terminou o café. Não explicou nada aos amigos. No caminho, o silêncio do carro foi pesado. Pela primeira vez, começou a lembrar da festa, do presente, do barulho da caixa quebrando. Ela ficou tão magoada assim. Chegou ao hospital às pressas, e o cheiro forte de desinfetante, o som dos monitores, o corredor gelado, tudo pareceu sufocar. Henrique Teixeira? Sou eu. Sua mãe está na UTI. O quadro é estável por enquanto, mas delicado. Pulmões comprometidos, sinais de infecção antiga não tratada. Ele sentou. Ficou ali, sem conseguir falar. Pela primeira vez em anos, se viu pequeno, frágil, sem controle, como um menino perdido em um mundo que ele achava dominar. A médica ainda disse: ela chegou sozinha, sabia? Disse que não queria incomodar ninguém. Henrique sentiu a frase como uma pedrada no peito. Passou a noite ali, não conseguiu dormir, só lembrava dela na varanda, dela sorrindo com o bolo nas mãos, dela entregando a caixa com carinho. E ele? Ele chutou, pisoteou tudo, sem pensar. No dia seguinte, voltou para a casa da mãe. Procurou algo, qualquer coisa, um sinal, uma lembrança, e achou a caixa, lá, na prateleira, com a tampa quebrada, e dentro dela, todos os desenhos que ele fazia quando criança. Recortes de jornal onde o nome dele saía, diplomas antigos, cartinhas do Dia das Mães que ele nem lembrava de ter escrito. E ali, no fundo, uma foto dele, com uns 7 anos, abraçado nela, rindo, com o dente da frente faltando. Henrique sentou no sofá e chorou, como há anos não chorava. Não era mais orgulho, nem vergonha. Era um lamento cru, a dor de ter ferido alguém que só oferecia amor. Ele voltou para o hospital. Passou a ficar ali todos os dias. Levava flores. Lia salmos em voz baixa. Contava histórias da infância, mesmo que ela estivesse inconsciente. Mãe, a senhora precisa acordar, tá? Eu preciso pedir desculpa direito. Mas Dona Elza dormia. E o tempo seguia passando. O coração de Dona Elza não resistiu. Henrique estava no hospital quando os monitores apitaram. E aquela linha reta, fria e silenciosa, desenhou o que ele nunca imaginou que veria: a perda definitiva. Ele não gritou, não caiu, não esbravejou. Ficou ali, parado, como se o tempo tivesse congelado só para ele. A médica colocou a mão no ombro dele e disse com gentileza: ela foi em paz, sabendo que você estava aqui. O velório foi simples como ela queria. A vizinhança toda apareceu, gente humilde, com lágrimas sinceras. Todos tinham alguma história de Dona Elza para contar. Do bolo que ela levava quando alguém estava triste, da visita que fazia quando alguém estava doente, dos conselhos, dos abraços, do sorriso. Henrique ouvia calado. Ao lado do caixão, ele segurava uma flor branca. Os olhos estavam inchados, o rosto envelhecido de culpa. Mãe, me perdoa, murmurou baixo, mas parecia que o mundo inteiro escutou. Foi quando Dona Neuza se aproximou com algo nas mãos. Ela pediu para te entregar isso, se um dia você voltasse. Era a mesma caixa quebrada. Henrique tremeu ao segurar. A tampa ainda rachada, o papel de presente ainda meio rasgado. Abriu, e lá dentro, além dos recortes e cartinhas, havia algo a mais agora. Uma folha dobrada com letra trêmula. Era recente. Filho, talvez eu tenha errado tentando te proteger demais. Talvez eu tenha estragado o presente com meu jeito simples. Mas tudo que coloquei aqui dentro é amor. Cada papel, cada rabisco, cada lembrança é o que eu tenho de mais bonito. Se um dia você abrir essa caixa com o coração, vai entender. E se esse dia chegar, já vai ter meu perdão. Com amor, sua mãe.
Henrique não aguentou. Se ajoelhou ali, no chão frio da capela, com a caixa no colo. Chorou alto, como uma criança que perdeu o colo. Os convidados ficaram em silêncio, nenhum olhar de reprovação. Só a tristeza compartilhada de um amor que, mesmo quebrado, sobreviveu ao tempo. Mais tarde, quando o caixão desceu, ele colocou a caixa sobre ele. Agora sim, mãe, eu entendi. Pode descansar. E naquele instante, o céu se abriu. Uma luz suave escapou entre as nuvens, como se o próprio tempo tivesse se inclinado para testemunhar. Não havia mais palavras, apenas um silêncio cheio de tudo. Henrique ficou por último no cemitério, sentado no banco, olhando o túmulo recém-fechado. Sabia que nunca mais teria como desfazer o passado, mas dentro dele algo novo nascia, um compromisso. Depois do enterro, Henrique desapareceu por alguns dias. Não voltou para o apartamento luxuoso, nem para a cobertura com vista para o mar, nem para o bar em que costumava afogar o tédio. Ele foi para a casa da mãe, a mesma casinha simples, com as paredes descascadas e cheiro de café velho impregnado na madeira dos armários. Passou os olhos por cada canto, o tapete puído, a cadeira de balanço que rangia, a cortina de crochê que ela mesma fizera com as mãos já doídas de tanto trabalhar. Na estante, as fotos antigas. Henrique pequeno sorrindo ao lado dela, com um dente faltando. Em outra, ele ainda adolescente, de uniforme da escola pública, abraçado à mãe com orgulho. No centro da sala, o porta-retrato com a frase: "Lar é onde mora o amor." Henrique chorou de novo, mas dessa vez, com uma serenidade diferente. Abriu a caixa de ferramentas e começou. Consertou a torneira da pia que vivia pingando. Reforçou a maçaneta da porta dos fundos. Lavou cada janela, limpou os armários, reorganizou as prateleiras. Passou horas revivendo aquela casa com as próprias mãos. Era isso que ela queria, murmurava. No quintal, sentou no banco onde ela costumava contar histórias para as crianças da vizinhança. Dona Elza não era só mãe dele, era como mãe de muitos ali. Henrique então teve uma ideia, uma daquelas que não vem da cabeça, mas do coração. Pegou parte do dinheiro da empresa, vendeu o carro importado, cancelou a viagem para a Europa. Com isso, reformou a casa da mãe por completo, mas sem mudar a essência. As cores continuaram as mesmas, o sofá continuou o mesmo, só ganhou reforço. Mas o mais importante veio depois. Transformou os cômodos de trás da casa em uma pequena biblioteca comunitária. Colocou uma placa na entrada: "Cantinho da Dona Elza, onde o amor ensina." Livros infantis, brinquedos educativos, puffs coloridos e espaço para leitura. As crianças da rua vinham, riam, se encantavam. Henrique contava histórias, fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate, receita da mãe, e ensinava lições que ele mesmo aprendeu tarde demais. Não havia câmeras, nem redes sociais, nem alarde. Apenas a tentativa real de ressignificar o vazio. Certa tarde, Dona Neuza apareceu por lá com os olhos marejados. Ela estaria tão orgulhosa. Henrique segurou a emoção e respondeu, olhando para o céu: "Eu espero que sim." E naquele instante, o vento balançou as cortinas da janela como se fosse uma resposta suave. A presença de Dona Elza podia ter partido, mas o amor dela agora morava em outros corações. E Henrique, aos poucos, ia deixando de ser o filho ausente, para se tornar aquilo que ela sempre viu nele, mesmo quando ele não via: um homem bom. Henrique nunca mais foi o mesmo. E isso não significa que virou santo, que passou a viver como monge ou que apagou todos os erros do passado. Não. Mas passou a viver com um olhar diferente, com mais silêncio e menos vaidade. Começou a notar o que antes ignorava: o cheiro do feijão no fogo, o som dos pássaros na manhã, o sorriso tímido de uma criança ao ganhar atenção. Tudo que antes parecia pequeno, agora era imenso. Ele nunca mais celebrou o próprio aniversário, não por culpa, mas por respeito. "O melhor presente que eu recebi, fui eu mesmo quem destruí", dizia, olhando a fotografia da mãe.
Era a imagem dela sorrindo, segurando o presente que havia embrulhado com tanto carinho. Uma caixinha singela, papel de coração, fita vermelha e um cartão com a letra tremida. Para o meu eterno menino que me ensinou a ser mãe. Te amo mais do que a vida. Esse presente Henrique jamais abriu. Depois que ele chutou a caixa diante de todos, no dia do próprio aniversário, o objeto foi varrido pela funcionária e guardado pela dona Elsa, intacto no fundo do guarda-roupa. Ele encontrou o embrulho semanas depois, ao organizar os pertences dela, e só teve coragem de abri-lo muito tempo depois, numa tarde chuvosa. Dentro da caixa havia uma caneca personalizada, com a seguinte frase: "O melhor filho do mundo." Henrique caiu de joelhos. Não havia ironia, não havia punição, não havia julgamento. Havia apenas amor. Um amor que esperou ser notado até o fim. E mesmo quando foi pisado, ainda assim permaneceu intacto, como aquela caixa. É assim o amor de mãe. Por mais que o mundo puxe para longe, por mais que o filho se perca, por mais que a vida machuque, ele permanece ali, calado, mas presente, esperando que o filho volte, esperando que o filho veja, esperando que o filho ame, mesmo que tarde. Henrique voltou a sorrir. Um sorriso tímido, remendado, mas sincero. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia honrar o presente, e foi isso que fez. Desde aquele dia, todos os anos, no mesmo dia em que ele a humilhou, Henrique doa 100 presentes para mães anônimas da comunidade. Ele mesmo embrulha, ele mesmo escreve os cartões, e cada um deles carrega a mesma frase: "Você é a melhor mãe do mundo." Talvez ele esteja tentando se redimir, ou talvez só tenha entendido, enfim, o valor de um gesto simples, de um presente que não custa dinheiro, mas entrega o que mais falta hoje: respeito, olhar, gratidão. E agora eu te pergunto, quantas vezes a gente só reconhece o valor de alguém depois que é tarde demais? Você já agradeceu sua mãe hoje? Se ela ainda está aí, viva, por favor, não espere um velório para se lembrar de amá-la. E se ela já se foi, que tal honrar a memória dela com um gesto de carinho a alguém que também precise ser visto? O amor que a gente não deu ainda pode ser entregue. Comente aqui embaixo, que presente você daria hoje se pudesse voltar no tempo? E se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais histórias que transformam. O som do salto alto dela ecoava no mármore polido da mansão. Não era elegância, era obrigação. Era a pressa de quem já sabia que ia ser maltratada antes mesmo de chegar ao quarto andar. No alto daquela casa imensa, o jovem Caio, de 23 anos, gritava ao telefone com alguém da empresa do pai. Ele vestia um blazer de grife por cima da camiseta de academia, ainda com suor seco na gola, como quem não tinha tempo nem para tomar banho. Mas exigia que o lençol estivesse impecável. Uma mistura de arrogância com cansaço do privilégio. Tudo nele era exagerado. A raiva, a impaciência, o desrespeito. A mulher que subia as escadas com o balde e a vassoura estava ali há poucos meses. Era calada, séria. Nunca pedia nada. Dizia bom dia com os olhos, mas não com a boca. Chamava-se Jandira. Tinha mãos manchadas de produto de limpeza e rugas fundas ao redor da boca, marcas de quem não teve o luxo de envelhecer descansando. Havia algo nela que incomodava Caio, embora ele não soubesse dizer o quê. Naquele dia, Caio estava mais impaciente que o normal. O pai havia cortado o acesso ao cartão Black por conta de uma briga recente. E agora, além de ouvir desaforos de um executivo da holding, ainda precisava desviar de funcionária incompetente no corredor, como ele mesmo disse. "Sai da frente, porra!" gritou no momento em que ela passou com o rodo perto do tapete. Jandira não respondeu. Apenas recuou 2 passos, abaixando a cabeça. Mas Caio, tomado de raiva, avançou. Com um impulso cego, chutou o balde da faxineira, que caiu com água e sabão sobre o carpete. Ela ainda tentou se curvar para limpar, mas ele esbarrou nela com o joelho, forte o bastante para desequilibrá-la.
Inútil, olha o que fez! Vociferou e saiu pisando duro sem esperar resposta. A empregada ficou no chão por alguns segundos. Não caiu de fato, mas ficou ali, em silêncio, com as mãos apoiadas no mármore frio, os olhos úmidos, mas sem lágrimas. O motorista da casa, que viu tudo da porta da garagem, se aproximou com discrição. Ajudou Jandira a se levantar. Ela balançou a cabeça, recusando ajuda. Olhou em direção à escada onde Caio já havia sumido. Isso vai passar, murmurou ela quase num sussurro. Eu aguentei coisa pior por ele. Eu aguento mais um pouco. Mas ninguém ali entendeu o que ela quis dizer. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, vestida de uniforme e invisível aos olhos dos ricos, era mais parte daquela família do que o próprio filho sabia. Na mansão dos Brandão, silêncio era uma regra não escrita. Tudo era abafado por paredes espessas, portas duplas e segredos antigos. O bilionário Celso Brandão, aos 69 anos, já não comandava mais reuniões, nem era visto nas capas de revistas. Mas sua presença ainda era sentida em cada canto da casa. E mais ainda, no medo que seus filhos tinham de decepcioná-lo. Caio era o mais novo e o mais rebelde. Criado com tudo do bom e do melhor, ele parecia incapaz de compreender o valor das coisas, muito menos das pessoas. Jandira conhecia aquela casa antes de ele nascer. Já havia visto o jardim ser refeito 5 vezes, a fachada mudar de cor 3. Viu os funcionários irem e virem. Viu os filhos crescendo, afastando-se do pai, se tornando versões cada vez mais opacas do homem que um dia ela conheceu. Naquela noite, depois da cena no corredor, Jandira não desceu para jantar com os demais funcionários. Ficou sentada atrás da lavanderia, num canto onde o som da TV da Copa não chegava. Tinha um caderno antigo no colo, um caderno de capa azul, já encardido pelo tempo. Lá dentro, guardava recortes de jornal, desenhos infantis e bilhetes que ninguém nunca leu. Pegou um deles, tremendo um pouco. Para a moça da cozinha, te amo até o céu. C era uma letra infantil, um papel amassado de lancheira. Ela sorriu com os olhos marejados, como se aquele pedaço de papel fosse mais valioso do que qualquer anel de brilhantes. Enquanto isso, Caio desabafava com a irmã mais velha por mensagem. Dizia que não aguentava mais o pai, que estava sufocado, que ninguém ali o respeitava, que sentia que estava sendo testado o tempo todo. Você não é testado, Caio. Você é protegido, respondeu a irmã de forma seca. Caio jogou o celular no sofá com raiva, desceu até o jardim, fumou escondido atrás da garagem. E foi aí que viu a faxineira passando em silêncio, com uma toalha velha no ombro, indo em direção ao quartinho dos fundos. Por um momento ele quis pedir desculpa. Algo no jeito dela mexeu com ele, mas logo descartou a ideia. Na cabeça dele, ela era só mais uma funcionária. E funcionários não choram, não têm passado, nem história, são peças. Mal sabia ele que aquela peça conhecia mais sobre a história dos Brandão do que qualquer parente de sangue. E mais, Jandira sabia de coisas que, se reveladas, seriam capazes de desmontar toda aquela estrutura de poder construída com dinheiro, silêncio e conveniências. Mas ela não queria vingança. Pelo menos não ainda. Ela queria que ele a enxergasse. Só isso. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio mais pesado que o normal. O céu estava encoberto e as janelas da mansão refletiam apenas o cinza do dia. No café da manhã, Celso Brandão sentou-se à cabeceira da mesa com seu jornal dobrado. Ele não lia, só fingia. O olhar ia para o nada, como se esperasse que alguém dissesse o que fazer com o próprio passado. Caio entrou sem camisa, ainda sonolento, e serviu suco como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem levantar os olhos. "Na medida do possível", respondeu o filho, se jogando na cadeira. Celso percebeu um tom atravessado na voz do filho, mas escolheu ignorar.
Estava cansado demais para mais uma briga. Tinha outras preocupações, entre elas o sumiço recorrente da faxineira, que agora andava mais calada do que o normal. Jandira, por sua vez, limpava a sala de troféus, um lugar onde fotos emolduradas, medalhas esportivas e condecorações empresariais se empilhavam como memórias frias. Parou diante de uma foto de Caio aos 4 anos, no colo do pai, ambos sorrindo. Celso ainda tinha cabelo escuro na época. Caio vestia uma fantasia de astronauta. Ela tocou a moldura com cuidado. "Eu que tirei essa foto", murmurou baixinho. Um vulto apareceu na porta. Era o jardineiro, seu Valdemar, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos. Ele carregava uma caixa de ferramentas, mas parou ao vê-la ali emocionada. "Ainda mexe com você, né?", disse ele, baixando a voz. Ela assentiu sem olhar para ele. "Eu vi você crescer junto com esse menino, Jandira. Até hoje não entendo como você aguenta tanto silêncio." Ela respirou fundo e respondeu: "Porque esse silêncio é tudo que me deixaram." Valdemar apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Havia uma dor nos olhos dela que ele já conhecia. Uma dor que não cicatriza. A de quem foi arrancado de algo que amava. Ou de alguém. No andar de cima, Caio revirava documentos no escritório do pai. Havia rumores de que Celso estava preparando um novo testamento. E Caio queria saber para quem ia parte da fortuna. Tinha medo de perder a posição que sempre acreditou ser sua por direito. Foi então que encontrou uma pasta preta trancada na segunda gaveta. Tentou forçar, mas estava trancada com chave. Bateu a gaveta com raiva. "Tudo é segredo nessa casa, até o que é meu", gritou sozinho. Na sala, Celso ouviu o estrondo, mas não se mexeu. Apenas suspirou, como quem convive com a culpa há tempo demais para reagir. Enquanto isso, no fundo da casa, Jandira dobrava panos com mãos trêmulas. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo que talvez ela não estivesse pronta para encarar, mas que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. E Caio, ele jamais estaria preparado. No fim da tarde, o bilionário Celso Brandão se trancou no escritório e ficou mais de 1 hora em ligação com um advogado. A conversa era abafada pelas paredes, mas do lado de fora, Caio escutava com o ouvido encostado na porta como um menino desconfiado, não um herdeiro adulto. Quando ouviu a palavra legado, seu coração disparou. Depois, últimas vontades. E então, um nome que o fez recuar 2 passos. Jandira. Caio arregalou os olhos. Por que o nome da faxineira estaria numa conversa com o advogado da família? A raiva subiu como fogo. Correu escada abaixo, os passos ecoando pelos corredores da mansão. Encontrou a governanta na cozinha. "Cadê aquela Jandira?" "Ela já foi. Saiu mais cedo hoje", respondeu a mulher cautelosa. "Quem autorizou?" "Seu pai." Caio apertou os punhos. Voltou correndo para o andar de cima, arrombou a porta do escritório sem bater. "O que você está fazendo com o nome daquela mulher, pai?" Celso o olhou com calma. Havia um cansaço antigo no rosto dele. "Jandira é uma funcionária de confiança, e tudo que diz respeito à minha casa diz respeito a ela também." "Isso é piada? Você vai deixar parte da herança para uma faxineira?" "Não te diz respeito", disse Celso seco. "Claro que diz. Você acha que pode passar tudo para ela e deixar seus filhos de lado?" Celso levantou-se devagar, os olhos firmes no do filho. "Filhos, Caio, são os que ficam, os que amam mesmo quando a vida despedaça." Caio deu um passo para trás. Aquela frase não parecia ser só uma lição de moral. Havia dor ali, histórias não ditas. "O que você quer dizer com isso?" Celso não respondeu. Apenas apontou para a porta. Caio saiu batendo-a com força. Naquela noite, Jandira não apareceu. Dormiu fora, num lugar simples, alugado por fora do contrato. Tinha guardado dinheiro o suficiente para manter distância caso precisasse. Dentro da bolsa, levava consigo algo que o bilionário entregara em mãos há dias. Uma carta escrita à mão com a assinatura de Celso, reconhecida em cartório.
Perdão por tudo. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai lembrar. Jandira relia aquelas palavras repetidas vezes, deitada numa cama estreita de pensão. Na televisão, uma matéria sobre famílias desfeitas passava no fundo. Ela não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no teto. E se ele nunca entender? Murmurou. Enquanto isso, Caio bebia uísque escondido na varanda dos fundos. A mansão parecia um túmulo. O filho mimado do bilionário estava prestes a descobrir que a mulher que ele desprezava com tanto fervor tinha mais direito sobre sua vida do que qualquer herdeiro naquela casa. Mas ainda não era a hora. Ainda faltava um último empurrão do destino. 2 dias se passaram. Jandira não apareceu para trabalhar. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. A governanta tentou contato, sem sucesso. Celso permaneceu em silêncio. E Caio... Bom, Caio fingia que não se importava. Mas a ausência da faxineira começava a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao atravessar o corredor em direção ao escritório do pai, encontrou sobre a mesa uma caixa de papelão semi-aberta. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um crachá de uma antiga empresa do Grupo Brandão. No canto superior direito, o nome, Jandira Moreira. Caio franziu a testa. Abaixou-se, pegou uma das fotos. Reconheceu seu pai, mais jovem, em uma confraternização. Ao lado dele, sorrindo de forma tímida, estava ela, Jandira. Mas o que chamou a atenção de Caio foi o fato de que ele, ainda bebê, também aparecia na imagem, no colo dela. A mão dele tremeu. Foi até a biblioteca e puxou um álbum de família, guardado numa gaveta que ninguém mexia há anos. Sentou-se no chão e começou a folhear. Página após página, via fotos de aniversários, festas da empresa, momentos com os irmãos. Mas em algumas imagens, lá estava ela novamente. Jandira, sempre perto, sempre olhando para ele. Que diabos! Murmurou. Na última página do álbum, havia um envelope colado com fita adesiva. Estava amarelado e com a letra de Celso na frente. Não abrir antes da hora certa. Caio arrancou o envelope e, sem pensar 2 vezes, rasgou. Dentro, um bilhete. Filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te contar olhando nos seus olhos. Mas a mulher que você rejeitou, que você chutou, é a pessoa que mais te amou neste mundo. E a que mais sofreu por sua ausência. CB. O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. Sua garganta travou. As mãos suadas tremiam enquanto ele lia e relia aquela frase. Jandira, a faxineira. A mulher que ele havia humilhado, ofendido, era sua mãe? Ele se lembrou do olhar dela naquele dia, da maneira como o ajudou a levantar quando era criança após uma queda, dos bolinhos que apareciam na lancheira dele misteriosamente, da forma como ela sempre soube o nome de todos os seus amigos. Mas ninguém nunca disse nada. A raiva tomou conta, do pai, da mentira, da vida inteira construída em cima de silêncio. Correu para o quarto de Celso, mas o encontrou dormindo. O rosto do velho estava pálido, cansado. Pela primeira vez, Caio percebeu o quanto seu pai envelhecera nos últimos meses. Você escondeu isso de mim, sussurrou. Naquele instante, como se algo dentro dele estivesse prestes a ruir, Caio olhou para cima e sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Aliás, comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Andava em círculos pelo quarto, abrindo gavetas, tentando juntar cacos de um passado que nunca soube que existia. Quanto mais procurava, mais percebia o vazio. Uma vida inteira cercado de luxo e nenhuma verdade. Perto das 3 da manhã, sentou-se à beira da cama. Estava com o bilhete do pai nas mãos. Já o tinha relido tantas vezes que começava a decorar cada linha, mas o que mais ecoava era aquela frase. A mulher que você rejeitou, que você chutou,
É a que mais te amou neste mundo. Ele passou as mãos no rosto, sentia vergonha, nojo de si mesmo. Por um instante, quis acreditar que era tudo um engano, que talvez a palavra mãe tivesse sido usada em sentido figurado, como metáfora de carinho. Mas no fundo, ele sabia. As lembranças estavam ali, vivas. A forma como Jandira sempre soube o que ele gostava no café da manhã, mesmo quando os funcionários mudavam. O modo como ela o protegia, mesmo sendo só a faxineira. O olhar que ela lançava quando ele estava doente. Ela sempre esteve lá. No dia seguinte, Caio acordou antes do sol. Desceu as escadas e foi até o escritório do pai. Encontrou Celso sentado na poltrona, olhando para o jardim com uma xícara de chá nas mãos. A gente precisa conversar, disse Caio com a voz firme. Celso nem virou o rosto. Achei que fosse demorar mais, murmurou. Então é verdade. O pai suspirou. O que você quer que eu diga? Que fui covarde? Que me rendi à pressão da família? Que mandei embora a única mulher que me amou de verdade e que carregava meu filho no ventre? Caio sentiu um nó no estômago. Por que você nunca contou? Porque você cresceu achando que era melhor não saber. E no fundo eu aceitei isso. Porque era mais fácil do que encarar sua raiva. Celso agora o olhava nos olhos. E também porque ela me pediu. Ela pediu. Ela quis te proteger. Achou que crescendo longe dela, você teria chances que ela nunca teve. Que você nunca olharia para ela como inferior. Irônico, não? Caio sentou-se no sofá, atordoado. Eu bati nela, pai. Eu chutei a própria mãe. Eu sei. Ela me contou. Caio fechou os olhos. O silêncio entre eles era feito de cacos, de dor contida, de anos de silêncio. Onde ela está? Celso hesitou. Eu dei a ela a escolha de te contar. Ela foi embora para pensar. Se quiser vê-la, vai ter que ir atrás. Caio assentiu em silêncio, mas a expressão no rosto não era mais a de um menino mimado. Era de um homem diante da própria vergonha. E ele sabia que dali em diante ou mudava ou se perderia de vez. 2 dias depois, Caio se viu diante de um portão simples, numa rua de bairro antigo da cidade. Não havia seguranças, nem câmeras, nem jardins simétricos. Era só uma casa modesta, com tinta descascada e cheiro de café sendo passado. Ele bateu palmas, nervoso, sem saber se devia mesmo estar ali. A porta se abriu devagar. Era ela. Jandira usava um vestido florido, o cabelo preso de forma simples. Não havia maquiagem nem uniforme, só ela, inteira, pela primeira vez diante dele. Caio congelou. Oi, murmurou com a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu sei de tudo, continuou. Meu pai, ele me contou, ou parte. Eu encontrei o bilhete, as fotos, o álbum. O silêncio dela parecia mais poderoso que qualquer palavra. Eu vim aqui para pedir desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu fui, por ter te machucado. Eu juro, se eu soubesse, mas você não sabia, disse ela enfim com voz baixa. E mesmo sem saber, doeu do mesmo jeito. Caio engoliu seco. Eu fui criado como se você não existisse, como se você fosse ninguém. Mas agora tudo faz sentido. Eu não sei como não vi antes. Porque não era para você ver, não naquela época. E por quê? Perguntou ele com os olhos vermelhos. Por que deixou que me afastassem de você? Ela respirou fundo. Porque eu achei que te amando de longe, eu te protegeria mais do que enfrentando o sistema. Porque me prometeram que você teria uma vida boa, sem o peso do meu nome, da minha origem, da vergonha que a família dele dizia que eu carregava. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho, disse Caio num sussurro. Jandira então se aproximou, tocou o rosto dele com a palma da mão. Pela primeira vez, como mãe, de verdade, sem esconderijo. Você era um bebê quando colocaram você nos braços da governanta. Disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa como faxineira, só para te ver crescer, de longe, te proteger com o olhar. E cada aniversário seu, cada dor de barriga, cada febre, eu estava ali. Caio chorava, em silêncio.
Eu chutei você, disse ele, caindo de joelhos. A minha mãe. Jandira também se emocionava, mas se manteve de pé. Você me chutou como o mundo me chutou a vida inteira. Mas eu nunca deixei de te amar, porque mãe não desama, nem quando sangra. Caio apoiou a cabeça nas pernas dela como uma criança, e ela passou a mão nos cabelos dele. Ali, naquela calçada, entre o barulho de carros e o cheiro de comida simples, mãe e filho se reencontraram pela primeira vez. Não como patrão e empregada, mas como duas almas partidas tentando enfim se reconhecer. Depois daquele dia, Caio nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou a frequentar a casa simples de Jandira todas as semanas. Às vezes, levava pão, frutas, café. Outras, apenas o silêncio que precisava ser partilhado. Nenhum dos dois sabia muito bem como reconstruir algo que nunca existiu do jeito certo. Mas havia ali, entre eles, um respeito novo, um recomeço tímido. Jandira continuava comedida. Evitava falar do passado, como quem sabe que certas feridas não cicatrizam com conversa. Ela apenas olhava para ele com um misto de dor e orgulho. Como quem diz, eu sei quem você foi, mas estou disposta a ver quem você pode ser. Caio, pela primeira vez, começou a olhar além de si mesmo. Passou a conversar com os funcionários da mansão pelo nome, a perguntar como estavam suas famílias, a ouvir sem interromper. Eram pequenas mudanças, quase invisíveis, mas reais. Numa tarde chuvosa, Celso Brandão apareceu na casa de Jandira. Estava mais curvado, mais lento. Trazia nas mãos um envelope e um guarda-chuva fechado, ainda pingando. Posso? Perguntou, já sabendo a resposta. Jandira o deixou entrar. Caio estava sentado no sofá, lendo um livro qualquer. O ambiente ficou denso, mas não hostil. Celso estendeu o envelope ao filho. Aqui está o Novo Testamento. Já está assinado, registrado. Metade do patrimônio será transferido à sua mãe. Caio olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não vim aqui por dinheiro, pai. Eu sei, respondeu Celso, mas é o mínimo. Jandira permaneceu calada. O velho empresário sentou-se numa cadeira de madeira com dificuldade. Olhou para a mulher que um dia amou e que deixara ser tratada como invisível por tanto tempo. Me perdoa, disse ele com os olhos marejados, por tudo, por ter deixado você viver como sombra enquanto eu fingia luz. Ela não respondeu. Mas seus olhos disseram mais do que palavras permitiriam. Caio observava aquilo como quem assiste a um filme da própria vida sendo reeditado diante dos próprios olhos. Algumas semanas depois, Jandira apareceu na mansão. Pela primeira vez, sem uniforme. Usava uma roupa simples, porém bonita. O cabelo solto. Era uma visita, não mais uma funcionária. Os empregados se entreolharam. Uns sorriam, outros não sabiam como reagir. Mas ninguém ousou dizer nada, porque naquele dia ela atravessou os corredores como dona da própria história. Na biblioteca, Caio aguardava com um buquê de flores pequenas. Feliz aniversário atrasado, mãe, disse ele, estendendo as flores com mãos trêmulas. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra sair da boca dele. Mãe, aquela palavra que lhe fora negada por mais de 20 anos. Agora soava como música, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar que ainda havia tempo. A história de Caio e Jandira não virou manchete de jornal, nem saiu em coluna social. Mas dentro daquela casa onde o silêncio reinou por tantos anos, algo mudou para sempre. O jovem arrogante que humilhou a própria mãe sem saber, agora a chamava pelo nome que ela sempre mereceu ouvir. Mãe. Não com facilidade, nem com perfeição, mas com sinceridade. E isso era tudo o que ela precisava. Celso Brandão, por sua vez, passou os últimos meses de vida mais quieto do que nunca. Ao lado de Jandira, assistia ao próprio passado sem filtros. Não buscava redenção pública, apenas desejava ir embora deste mundo com menos peso nas costas.
Quando partiu, meses depois, deixou para trás mais do que herança. Deixou um acerto silencioso com a própria consciência. Jandira optou por não viver na mansão. Preferiu seguir em sua casa simples, com seu cheiro de café fresco e suas plantinhas na varanda. Mas agora, com visitas regulares de um filho que aprendeu, tardiamente, a olhar nos olhos, Caio passou a apoiar instituições que acolhem mães solo, especialmente mulheres que, como Jandira, foram apagadas da própria maternidade por interesses maiores que o amor. Nunca falou publicamente sobre sua história, mas em cada gesto tentava reescrever o que não podia ser desfeito. Ele sabia que nunca apagaria o momento em que a chutou. Mas também sabia que toda história tem dois começos: o que a vida escreve por você e o que você escolhe reescrever com o que aprendeu. E naquele jardim silencioso, onde antes Caio gritava com empregados, agora ele caminhava ao lado da mãe, ajudando-a a colher flores que antes passava por cima. Às vezes a vida não te dá uma segunda chance, mas quando dá, é covardia desperdiçar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me diz aqui nos comentários. Você acha que toda mãe merece perdão? E você, perdoaria alguém que escondeu uma verdade como essa por toda uma vida? Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais histórias reais, humanas e profundas como essa. Obrigado por ficar até aqui.